Bom, então falando sobre a anatomia do lobo temporal e da ínsula, em relação à fissura silviana, a porção superficial, não existe nada de interessante ou de novo em relação a essa porção superficial. A gente tem um segmento posterior, no segmento anterior existe o anterior horizontal e o anterior ascendente. De interessante em relação à porção profunda, é que a grande maioria das pessoas acha que a fissura silviana é apenas essa estrutura. Na verdade, essa aqui é apenas a porção opérculo insular da fissura silviana. Recebe esse nome porque ela banha a região de opérculos e de ínsula. Mas o que pouca gente sabe é que isso aqui também é a porção, é também a fissura silviana, porém recebe o nome de porção esfenoidal. Recebe esse nome porque está imediatamente atrás do esfenoide, e a característica principal é que na porção esfenoidal passa o segmento M1 da artéria cerebral média. Então eu tenho a porção esfenoidal e tenho a porção opérculo insular da fissura silviana. No plano coronal, quando eu tenho a região de cela túrcica, quando eu tenho quiasma, eu tenho a cisterna supracelar. A união da cisterna supracelar com a porção opérculo insular da fissura silviana é feita através da porção esfenoidal da fissura silviana. A porção opérculo insular, nesse nível, não tem comunicação com a porção supracelar, então apenas a porção opérculo insular. Uma característica interessante em relação ao braço superior e inferior da ínsula e de opérculos, reparem que nas porções mais anteriores da ínsula, o braço superior e o braço inferior da ínsula são longos e têm praticamente a mesma dimensão. Reparem que a ínsula ela é bem próximo da superfície e a oposição do opérculo frontal com o temporal é liso. A partir do momento que eu começo a progredir com os meus cortes posteriormente, até chegar na porção mais distal, reparem como existe um encurtamento do braço superior, o encurtamento do braço inferior, como a ínsula fica mais profunda em relação à superfície e como a oposição dos opérculos parietal com o temporal passa a ser mais irregular. Então o acesso cirúrgico aqui é mais difícil e complicado do que na porção anterior da ínsula. Bom, então falando agora sobre a porção ou os giros da face lateral do lobo temporal, eu tenho o giro temporal superior, giro temporal médio e inferior, e tenho os giros temporais transversos, entre eles o mais importante, que é o giro de Heschel. Então, na superfície lateral, logicamente o de cima é o superior, o médio o do meio e o giro temporal inferior. Então não existe nenhuma dúvida em localizar estes giros, tanto no plano sagital quanto no plano coronal, onde eu tenho giro temporal superior ou T1, giro temporal médio ou T2 e giro temporal inferior ou T3. O problema começa a aparecer quando eu quero achar esses giros no plano axial. Aí eu tenho que me fazer valer do conhecimento anatômico do plano coronal, onde eu sei que o hipocampo está no mesmo nível do giro temporal médio. Então, no plano axial, eu sei que isso aqui é o hipocampo. Se eu estou no nível do hipocampo, lateralmente a ele só pode existir o giro temporal médio. Sabendo ainda que eu estou no lobo temporal, o único giro do lobo temporal que tem um formato triangular é o giro temporal superior. Então eu tenho o triangular ao superior, quando eu estou no nível do hipocampo eu tenho o giro temporal médio, e quando acaba o hipocampo na superfície lateral, eu estou no nível do giro temporal inferior ou T3. Falando sobre os giros temporais transversos, o mais importante é o giro temporal transverso anterior, ou giro de Heschel, que nos primeiros cortes ele não aparece, ele vai começar a aparecer no terceiro, quarto corte, que é essa estrutura na porção do giro temporal superior. Melhor identificado aqui em maior aumento. Então repare que nos primeiros cortes não existe nada aparecendo aqui na porção, na face superior do giro temporal superior, e quando eu vou progredir nos cortes, existe então essa regularidade, que é o giro de Heschel, que divide em plano polar e plano temporal. Para achar o giro de Heschel, eu tenho algumas características, como por exemplo, ele está no nível do conduto auditivo interno, ele também é aquele que estabelece contato com o giro pós-central, ou seja, então o giro de Heschel está ao mesmo nível do conduto auditivo interno, essa estrutura triangular que divide em plano polar, em plano temporal. Eu tenho aqui o giro supramarginal e o giro pós-central olha para o giro de Heschel. No plano axial é bastante fácil. O único giro triangular é o giro temporal superior. O giro que sai dele é o giro de Heschel. Então está aqui o giro de Heschel no plano axial, bem fácil de ser demonstrado.
No plano coronal também não existe dificuldade, porque eu tenho que localizar o giro temporal superior, e vejo que o giro temporal superior aponta para cima, e em um dado momento o giro temporal superior vai ficar num aspecto de platô. E a partir desse platô vai se formar um Y, uma perna de dentro do Y, nada mais é do que o giro de Herschel, ou o giro temporal transverso anterior, que vai sempre medializando até desaparecer. A anatomia das faces basal e medial do lobo temporal é um pouco mais complicada. Eu tenho hipocampo, amígdala e uncus, o giro parahipocampal e o giro occipito temporal. Então, para saber aonde eu começo a identificar o meu hipocampo, eu começo com o ventrículo. Aqui no ventrículo eu tenho o septo pelúcido, eu tenho o fórnix, então eu tenho a coluna posterior do fórnix. Eu seguindo a coluna posterior do fórnix, eu vou chegar ao fim do hipocampo. Então aqui começa o meu hipocampo. A partir daqui, onde existir corno temporal de ventrículo, ou seja, onde existir corno temporal, sempre abaixo e medialmente a ele vai existir hipocampo. Então reparem, aqui acaba o hipocampo, e reparem que o hipocampo não se comunica com as estruturas acima da fissura coroideia ou acima do corno temporal do ventrículo. Então eu vou seguindo. Tem corno temporal, tem hipocampo, tem corno temporal, tem hipocampo, tem corno temporal, tem hipocampo. Aqui começa a aparecer uma estrutura que começa a comunicar o hipocampo com a porção superior. Isso aqui é chamado por nós de giro intralímbico, e ele me diz o seguinte: estou entrando na cabeça do hipocampo, o hipocampo vai acabar e está começando a amígdala. Então, essa estrutura aqui é bastante interessante por esses dois tipos de informação. Ainda no plano, para achar o hipocampo no plano axial, eu disse, isso aqui é o ato do ventrículo, é o carrefour ventricular. A partir daqui, o corno que vai para o lobo temporal é chamado de corno temporal do ventrículo lateral. E como eu disse, o hipocampo está sempre medial e abaixo do corno temporal do ventrículo. Então esse é o hipocampo esquerdo e esse é o hipocampo direito, sempre delineado pelo corno temporal. Essa porção anterior é chamada de recesso uncal do corno temporal do ventrículo lateral. No plano sagital, esse é o átrio ventricular, o carrefour ventricular. O corno que sai para a região temporal é o corno temporal. Então, o que eu sempre disse, o hipocampo está sempre abaixo e medial ao corno temporal. Então aqui eu estou diante do hipocampo no plano sagital, abaixo do corno temporal do ventrículo. A parede anterior do recesso uncal do corno temporal do ventrículo lateral é a amígdala. Então eu tenho nesses planos, nos três planos, o hipocampo. Então eu tenho o hipocampo, eu tenho um giro abaixo dele ou ao lado dele, que é o giro parahipocampal, e tenho o sulco colateral. Então eu conheço aqui grande parte dos giros da face lateral. Eu conheço o giro temporal superior, o médio inferior, superior, médio inferior, conheço o hipocampo, o giro parahipocampal, o sulco colateral. Faltou conhecer um giro que é esse aqui, que é o chamado giro occipito temporal. Então isso no plano coronal. No plano sagital também é bastante simples. Imagine se eu tenho um corte nesse nível, eu vou ter o átrio do ventrículo, corno temporal, o hipocampo, abaixo do hipocampo o giro parahipocampal, o sulco que separa o giro hipocampal do sulco, aliás, do giro occipitotemporal, o sulco colateral. Se eu vou progredindo mais lateralmente, eu pego menos hipocampo, tenho o giro parahipocampal, tenho o sulco colateral e o giro occipitotemporal. Fica fácil então identificar o corno temporal do ventrículo, recesso uncal, a amígdala e aquilo que emoldura a amígdala, que é o segmento anterior do uncus, segmento posterior do uncus. Então, a amígdala, giro intralímbico, comunicando a amígdala com o hipocampo. No plano sagital, átrio do ventrículo, hipocampo, corno temporal, na frente do recesso uncal do corno temporal, amígdala. No plano coronal, lembrem-se sempre que eu disse que o hipocampo não se comunica com o que existe acima da fissura coroideia ou do giro ou do corno temporal do ventrículo. E quando existe a presença deste giro, que é o giro intralímbico, começa então a aparecer a amígdala. Então vamos lá. Eu não tenho a comunicação do hipocampo com a região aqui de cima, começa a existir essa comunicação. Reparem que eu estou ao nível da cabeça do hipocampo, caracterizado pela presença do pés hipocampos, e está começando a aparecer a amígdala nessa região. Aqui eu tenho
hipocampo e amígdala junto. Então, o giro intralímbico no plano sagital também é bastante fácil de ser identificado. Eu tenho o hipocampo, ele dobra sobre si mesmo, e daqui para frente sai essa estrutura que é o giro intralímbico, e a amígdala está aqui na frente. Então, a importância e a caracterização do giro intralímbico, tanto no plano coronal quanto no plano sagital. É só, muito obrigado.